Na Grécia Antiga, os filósofos acreditavam que existia dois tipos de conhecimento: a episteme e a frônesis. A episteme tratava do conhecimento racional. A episteme tratava da geometria, da astronomia, da medicina, da filosofia. Era o conhecimento da elite, conhecimento acadêmico. Esta era a episteme. Por sua vez, a frônesis era considerado o conhecimento popular, conhecimento empírico. O conhecimento produzido não pela razão, mas pelas sensações, produzido pelos sentidos. Conhecimento prático. Para os filósofos gregos, ambos os conhecimentos, tanto a episteme quanto a frônesis, eram considerados válidos, considerados conhecimento verdadeiro. Em nosso tempo, depois do surgimento da física quântica, a nossa época está vivendo uma situação bastante parecida. Uma situação que também destaca dois diferentes conhecimentos. De um lado, nós temos a episteme, que é a física quântica estudada pelos físicos, pelos cientistas, através do formalismo da física e da matemática, através da racionalidade científica, através dos experimentos científicos. É um conhecimento que destaca o aspecto epistemológico e científico da física quântica. Também temos o conhecimento quântico empírico, prático, popular, que destaca a utilização da física quântica na vida prática. A utilização da física quântica nos relacionamentos, nos projetos, nas superações. No tempo da Grécia Antiga, os filósofos admitiam e respeitavam também o conhecimento empírico, conhecimento prático, conhecimento popular, que era a frônesis. Ou seja, qualquer um desses dois conhecimentos, seja o conhecimento epistemológico científico, ou seja, a frônesis ou o conhecimento prático, tudo isso é válido. E para os gregos, funcionava muito bem na vida das pessoas. Sem saber, os filósofos gregos antigos já estavam antecipando e utilizando um famoso princípio da física, que foi descoberto somente no início do século XX, que é o princípio da simetria. Veja, quando os físicos estudam o universo e os seus processos, os seus fenômenos, eles constatam que as leis que atuam no universo são invariantes. As leis físicas atuam sempre do mesmo jeito. Elas não mudam em qualquer lugar, em qualquer tempo. As leis do universo não mudam nem no tempo e nem no espaço. Em qualquer época ou qualquer região do universo, as leis físicas sempre atuam e ainda continuam atuando de um mesmo jeito. No campo da física, esse comportamento das leis físicas
é chamado de princípio da simetria. Algo sagrado para qualquer físico. A invariância no tempo, os físicos chamam de simetria T. E a invariância no espaço, eles chamam de simetria P, ou simetria de paridade. Mas ainda existem outras simetrias que compõem o princípio da simetria. Por exemplo, com base no princípio da simetria, o calor gerado no interior de um átomo, no interior de uma célula ou de uma estrela, é o mesmo calor que aquece o seu ferro elétrico. É o mesmo calor que está lá na sua panela de pressão. É o mesmo calor de um dia quente de verão, a mesma natureza. Outro exemplo do princípio da simetria. A eletricidade do elétron, lá dentro do átomo, ou a eletricidade que produz a sístole ou a diástole, lá dentro do seu coração, é a mesma eletricidade que faz funcionar o seu cortador de grama, que faz funcionar a sua televisão. Não é uma eletricidade diferente. Mais outro exemplo do princípio da simetria. A força gravitacional que mantém as estrelas unidas, a galáxia, que mantém os planetas unidos à estrela, é a mesma força que faz um livro cair da mesa. É a mesma força que sustenta no ar um avião ou um besouro. Para um cientista compreender como o calor, a eletricidade ou a força gravitacional atuam no interior do átomo, no interior da célula ou dentro de uma estrela, ele utiliza o conhecimento racional, o conhecimento científico. Ou seja, para conhecer essas coisas, o cientista utiliza a episteme. Por outro lado, para o cientista saber como essas coisas atuam sobre os objetos grandes, como atua na macro-realidade, basta eles apenas observar, basta olhar, perceber, basta tocar, basta sentir. Do mesmo modo como qualquer outra pessoa faz. É neste caso, ele utiliza a frônesis. Ele não está usando a episteme. Princípio da simetria na veia. Você perceberam? Num caso, né, para estudar física quântica lá no laboratório, é utilizado a episteme através da racionalidade. E na vida prática é utilizado o processo da frônesis. Quando uma partícula se encontra com outra partícula, dependendo das suas cargas elétricas, poderá haver uma atração ou uma repulsão entre essas partículas. Dois elétrons se repelem, ou dois prótons. Um elétron e um próton se atraem porque tem cargas elétricas de sinais contrários. Isso significa que existem problemas de relacionamentos também entre as partículas. Certo? Exatamente como ocorre na realidade humana, onde também tem problema de relacionamento entre as pessoas. Eis outra vez aí o princípio da simetria. Portanto, com base no princípio da simetria,
podemos afirmar que as leis que regem a microrrealidade quântica das partículas regem também a macrorrealidade humana das pessoas. Como diz no adágio do taoísmo, assim como embaixo é em cima, assim como em cima é embaixo. Este é o princípio da simetria na filosofia do taoísmo. É com base nisso que um físico pode afirmar que a física quântica atua também na realidade humana, na atividade das pessoas, nos seus projetos, nos seus relacionamentos. E quando o físico afirma isso, ele está rigorosamente certo. No processo de observação da partícula, lá no laboratório, a consciência do físico que materializa essa partícula através da observação não é uma consciência privilegiada, uma consciência diferente. Trata-se da mesma consciência que o cientista utiliza para resolver os seus problemas na sua vida prática. É a mesma consciência que ele utiliza para realizar os seus projetos. Trata-se da mesma consciência que ele utiliza para superar as suas deficiências, os seus traumas, as suas crenças limitantes, seus medos. Quando o cientista utiliza a sua consciência para observar a partícula, ele está utilizando a episteme. E quando ele utiliza a sua consciência para resolver os seus problemas na vida prática, ele está utilizando a frônesis. Outra vez, o princípio da simetria. A consciência do cientista é a mesma consciência de qualquer pessoa. Não existe primazia. Se fosse você que estivesse operando o aparelho de observação da partícula lá no laboratório, a partícula também se materializa. Você também, a sua mente também faz a partícula se materializar se você operar um contador Geiger ou operar um outro aparelho qualquer. Esta é mais uma evidência irrefutável de que você realmente pode utilizar a física quântica na sua vida prática. Isto é uma evidência científica. Isso não tem nada de misticismo. Na nossa vida, nós não temos partículas para materializarmos. Nós temos desejos, projetos, nós temos superações, nós temos encontros, viagens, aquisições, por exemplo. Essas coisas todas são as nossas partículas na vida prática, que nós observamos através da nossa consciência, através dos nossos desejos, através das nossas correlações quânticas. E quando nós fazemos isso, nós estamos utilizando a física quântica na prática. Nós estamos utilizando a física quântica através da frônesis, conforme o princípio da simetria. Muito massa! Tá ligado? Basta apenas possuir uma consciência para se qualificar como usuário da física quântica. Através da consciência, através do seu espírito, quando eu falo em consciência, aqui eu falo em espírito, a pessoa já está naturalmente apta para utilizar a física quântica na sua vida. Basta você ser um ser humano. Basta você ter um espírito. Todos nós
já somos naturalmente quânticos. Nós já nascemos assim. É preciso apenas assumirmos a nossa condição de sujeito quântico. Assumirmos com atitude, com comportamentos e com conhecimentos. Portanto, assim mesmo como você está agora, assim mesmo como você é, com as suas qualidades, com os seus defeitos, você já está apto para utilizar a física quântica na sua vida. Ao natural. Com base na presença da consciência no processo da observação da partícula, é logicamente consistente afirmar que a física quântica também uma física da consciência. E a consciência é o espírito. Portanto, a física quântica é também uma física do espírito. Ou seja, a física quântica é uma física para a vida. Uma física para a humanidade. Não é apenas uma física somente para os físicos. Somente para os cientistas. Por isso, quando você olha para as coisas que acontecem no seu ambiente, no seu contexto, você pode estar olhando para certas leis quânticas em ação, agindo sobre as coisas, agindo sobre os lugares, agindo sobre as pessoas e, sobretudo, agindo sobre você. Quando você sente as coisas que acontecem nas suas atividades, nos seus relacionamentos, você pode estar sentindo as leis quânticas atuando sobre você, atuando sobre o seu psiquismo intelectual, sobre o psiquismo das suas emoções, atuando sobre o psiquismo dos seus sentimentos, sobre o seu psiquismo mental. Ao longo desses 30 anos, nos últimos 30 anos, estudando como os processos quânticos atuam sobre as pessoas na sua vida, eu constatei, eu descobri que na medida em que a pessoa vai aprendendo a utilizar a física quântica na sua vida, essa pessoa vai se tornando psiquicamente cada vez mais sensível, intelectualmente mais sensível, espiritualmente mais sensível, sexualmente mais sensível. A pessoa se torna mais sensível ao amor quando ela vai conhecendo e utilizando a física quântica na sua vida. A pessoa se torna mais sensível à compreensão, à interpretação, mais sensível à cooperação, mais sensível às parcerias. A pessoa torna-se quanticamente mais sensível ao perdão. A pessoa fica mais sensível ao amor, ao carinho. Fica mais sensível ao prazer. Ela tem mais sensibilidade à dor também. Quando a pessoa utiliza a física quântica corretamente na sua vida, ela fica mais sensível à verdade, à compreensão, à beleza. De fato, a pessoa muda quando ela utiliza a física quântica na sua vida. Na minha própria vida, eu constato isso. Eu tenho centenas e centenas de depoimentos de ex-alunos afirmando isso. Que depois que utilizaram a física quântica na sua vida, elas mudaram. Certamente agora você está compreendendo melhor porque a física quântica é também
uma física do espírito. Essa sensibilidade que você adquire quando utiliza a física quântica é um instrumento cognitivo da frônesis. Muito massa, você não acha? Por isso, qualquer pessoa é capaz de utilizar a física quântica na sua vida. Não importa qual é a idade, a raça, a religião. Não importa se é crente, se é ateu, se é sábio, se é ignorante, se é analfabeto, se é homem, se é mulher, se é um idoso, se é um jovem. Não importa. Basta que tenha um espírito. Isso que os místicos chamam de autoajuda está fundamentado precisamente nesse tipo de capacitação possibilitado pela frônesis. Com base no princípio da simetria, as leis quânticas estão por aí, por toda parte, nos seus ambientes, nos seus contextos, atuando sobre a sua realidade, atuando sobre você, atuando sobre a vida das pessoas. Se você souber observar as coisas que estão acontecendo com você, acontecendo no seu ambiente, acontecendo no seu projeto, então é possível identificar a presença das leis quânticas atuando sobre a sua vida. É possível identificar onde e quando essas leis quânticas surgem em sua realidade. É uma questão de prática. Quantas vezes a solução do seu problema certamente já esteve tão perto de você. Quantas vezes aquilo que você procurava certamente estava bem junto de você o tempo todo. Mas, por falta de sensibilidade quântica, para ver e sentir, você nunca percebeu isso. Olhos de ver e ouvidos de ouvir. Uma vez, um grande sábio já ensinou isso que eu estou falando aqui. Ensinou isso há 2000 anos atrás, lá para as bandas da Galileia. Quanta verdade quântica está por trás dessa frase? Olhos de ver e ouvido de ouvir. Isto é a frônesis e a física quântica. Acredite, o barbudão da Galileia ensinou a física quântica através da frônesis, quando ele ensinava para as pessoas simples. Reflita sobre isso. Um abraço quântico.